Cada erupção, cada estrondo, nos lembra que sob a superfície há mistérios que a humanidade ainda não consegue decifrar. Quantas ainda são as enigmas que essa majestosa montanha guarda? Existem lugares em nosso planeta que parecem tão extraordinários que muitos se recusam a acreditar em sua origem natural. Esses enigmáticos paisagens e formações estranhas foram moldados ao longo de milhões de anos, sob a influência da força da natureza, e não por extraterrestres ou forças sobrenaturais. Cada recanto dessas terras respira mistério, e apesar das explicações científicas, nelas persiste algo inexplorado e mágico. Cientistas continuam a explorar essa região única, mas, possivelmente, muitos de seus mistérios permanecerão para sempre sem solução. Quantos mistérios ainda nos esperam nessas antigas montanhas? O Lago Baikal, localizado no coração da Sibéria, é não apenas o lago mais profundo do planeta, mas também um dos mais limpos. Sua profundidade ultrapassa 1.600 metros e a transparência da água pode chegar a 30 metros, tornando-o um fenômeno natural único. Como uma taça de cristal, o Baikal guarda em si mistérios e enigmas que a humanidade tenta desvendar há séculos. A flora e a fauna desse lago impressionam pela sua diversidade. Aqui habitam mais de 3.000 espécies de organismos, das quais cerca de 80% são exclusivas dessas águas. Entre elas, o famoso Morsus do Baikal, o único mamífero aquático de água doce do mundo, e o único Homo do Baikal que encanta pelo seu sabor. Como a natureza conseguiu criar um equilíbrio ecológico tão extraordinário em uma região tão remota e severa? No inverno, o lago se transforma em um mundo mágico, quando sua superfície é coberta por gelo transparente com até 1 metro de espessura. Esse gelo não só encanta pela sua beleza, mas também esconde muitos mistérios. O gelo transparente permite ver o mundo subaquático em sua pureza original. Grandes pedras, árvores afundadas e até formações subaquáticas misteriosas. Mas o que mais esse manto de gelo esconde? A cada ano, o Baikal atrai mais pesquisadores e turistas que buscam desvendar seus mistérios. Uma vez aqui foi descoberto um relevo subaquático único, que levanta muitas questões sobre sua formação. Quais são as verdadeiras causas da formação dessas figuras calcárias e quais outros mistérios ainda aguardam para serem revelados nesse fascinante canto do Egito? A mistério das cavernas de Chang'an, localizadas no Vietnã, está envolto em um esplendor majestoso e em um ar de mistério. Este sistema de cavernas e rochas aquáticas, listado como Patrimônio Mundial pela Unesco, é uma verdadeira obra-prima da natureza, onde um rio serpenteia entre montanhas de calcário, criando uma atmosfera indescritível. Barcos deslizando calmamente sobre a água passam por dezenas de túneis, abóbadas e grutas naturais, como se estivessem navegando por um rio subterrâneo, oculto dos olhos humanos. O paisagismo único de Trangã se formou há milhões de anos sob a influência da água e do tempo, quando forças naturais esculpiram esse mundo maravilhoso. Muitos estalactites e estalagmites
como colunas pitorescas, criam a ilusão de que você está em uma catedral antiga, onde cada gota de água é um testemunho de eras passadas. O local ganhou fama mundial após as filmagens do filme King Kong, A Ilha do Crânio, onde apareceu como um planeta selvagem e primitivo, oculto entre névoas e montanhas. Esse filme apenas aumentou o interesse pelas cavernas, atraindo viajantes que desejam desvendar os mistérios que os levam aos confins dos séculos. Mas o que mais essas cavernas misteriosas escondem? Enquanto desfrutamos dessa harmonia encantadora, surge a pergunta: quais outras histórias esse maravilhoso monumento natural ainda guarda? O Diabo de Ponte na Alemanha não é apenas uma obra arquitetônica, mas uma verdadeira enigma da natureza e da genialidade humana. Quando nos aproximamos dessa majestosa ponte, seu reflexo na água cria um círculo perfeito que encanta a visão de qualquer um que esteja por perto. Como é possível, mesmo sob diferentes ângulos de visão, seus contornos permanecem misteriosamente simétricos? As lendas dizem que a ponte foi construída com a ajuda do diabo, que queria ganhar a alma de um morador local. Existem várias versões dessa história, mas nenhuma delas explica como e por que essa construção enigmática se tornou tão única. A construção da ponte data do século XVI e seus grandes blocos de pedra são perfeitamente ajustados uns aos outros, o que inspira respeito e admiração. Mas essa não é a única enigma associada à Ponte do Diabo. Arqueólogos e historiadores continuam a se perguntar sobre as tecnologias utilizadas para sua criação e sobre os segredos que seus construtores poderiam ter guardado. Como uma estrutura tão complexa poderia ter surgido em uma época em que as tecnologias estavam em um nível primitivo? Entre os moradores locais, circulam rumores de que, à noite, é possível ouvir sons estranhos vindo da ponte. Alguns afirmam que são gritos de almas presas nesse lugar. Mas quem sabe o que realmente está escondido atrás de suas paredes de pedra? Cada um que pisa na ponte sente sua aura mística, que convida à reflexão sobre o desconhecido. Os mistérios da Kamchatka não se limitam apenas aos geysers. Eles são apenas uma das muitas maravilhas que aguardam serem descobertas na natureza selvagem dessa região enigmática. O Canto das Areias do Cazaquistão é mais uma das muitas enigmas que capturam a atenção de pesquisadores e viajantes. As majestosas dunas que se erguem contra o vasto horizonte das estepes não apenas impressionam pela sua aparência, mas também escondem um fenômeno misterioso. Elas emitem sons que lembram um órgão ou o zumbido de um avião, quando as partículas de areia, movidas pelo vento, colidem entre si. Essas areias, chamadas de cantoras, são capazes de criar diversos efeitos sonoros, variando de um zumbido grave a um som ressoante alto. Os cientistas acreditam que a causa desse fenômeno está nas propriedades físicas únicas das partículas de areia, que se encaixam perfeitamente entre si, formando uma espécie de instrumento musical que toca ao sabor do vento. Como a natureza conseguiu criar um instrumento musical assim? Existem outros lugares no mundo onde a areia pode cantar? As pesquisas mostram que o som é gerado
quando grandes partículas de areia deslizam pela superfície, criando atrito que leva à ressonância. Esse fenômeno é observado não apenas no Cazaquistão, mas também em outros cantos do mundo onde condições semelhantes existem. Os povos antigos que habitavam essas terras podiam ouvir esse som misterioso e associá-lo aos espíritos da natureza. Talvez por isso as lendas locais estejam cheias de histórias sobre criaturas misteriosas que habitam essas areias. Com cada novo achado, o Vale dos Monumentos continua a atrair a atenção de pesquisadores e viajantes, ansiosos por desvendar seus infinitos mistérios. Com cada novo descobrimento, a Vale dos Monumentos continua a atrair a atenção de pesquisadores e viajantes, que desejam desvendar seus mistérios sem fim. Um dos lugares mais extraordinários e belos do planeta se tornou o Lago Abraham, no Canadá. Este lago artificial, à primeira vista, parece comum, mas sua beleza misteriosa se revela nos meses de inverno, quando milhares de bolhas de metano se congelam sob a superfície transparente da água, criando um efeito hipnotizante chamado de céus de gelo. O metano, que se forma pela decomposição de matéria orgânica no fundo, sobe até a superfície. Quando a temperatura cai, o gás congela em camadas de gelo, formando padrões intrincados e bolsões transparentes que lembram outros mundos. Esse fenômeno natural único torna o Lago Abraham um destino popular entre fotógrafos de todo o mundo que buscam capturar sua magia. Especialmente impressionante é o gelo azulado contra os picos nevados em dias frios e ensolarados, quando os reflexos das cores vibrantes criam uma atmosfera inesquecível. Cada canto dessas cavernas esconde segredos que esperam ser revelados há séculos. Como esses formidáveis formados poderiam surgir com tamanha harmonia? O que ainda se esconde nas profundezas escuras, além do alcance da compreensão humana? O Vale dos Monumentos, localizado na fronteira entre Arizona e Utah, é um lugar onde imponentes formações rochosas, como guardiões do tempo, preservam muitos mistérios. Essas rochas vermelhas e pilares, esculpidos pelos ventos e chuvas, se tornaram símbolo do oeste americano, inspirando incontáveis westerns. Seus silhuetas enigmáticas, destacando-se contra o pôr do sol, evocam a sensação de estar no coração de uma antiga mitologia. Os povos locais consideraram essas terras sagradas e cheias de espíritos e lendas por séculos. Quais eram os verdadeiros significados dessas rochas para os antigos habitantes dessas vastas terras? Alguns pesquisadores sugerem que essas rochas poderiam ter servido como pontos de referência para os povos, enquanto outros acreditam que poderiam esconder rituais misteriosos relacionados ao culto aos antepassados. Mas essa não é a única pergunta sem resposta que o Vale dos Monumentos guarda. Ao longo de décadas, arqueólogos encontram aqui artefatos que indicam a existência de culturas avançadas, que deixaram apenas rastros. Por exemplo, nas rochas, podem ser encontrados petróglifos enigmáticos, representando animais e pessoas, mas seu verdadeiro significado ainda permanece desconhecido. Talvez esses sinais fossem mensagens cifradas do passado distante ou servissem para registrar eventos importantes na vida dos povos. De qualquer forma,
Essas perguntas permanecem sem resposta, mergulhando-nos em um mundo de mistérios que, possivelmente, nunca será completamente revelado. Mas o que mais esse lago misterioso esconde? Talvez em suas águas rosadas estejam enterrados segredos que ainda precisam ser descobertos. A única salina de Uyuni, na Bolívia, que se estende por mais de 10.000 quilômetros quadrados, é considerada a maior planície salgada do mundo. Durante a estação das chuvas, quando o céu se enche de nuvens, essa deserta planície se transforma em um imenso espelho, refletindo os vastos espaços do céu azul. Cada passo por essa paisagem extraordinária faz com que você sinta como se estivesse em outro mundo, onde as fronteiras entre a terra e o céu se dissipam. Mas como esse fenômeno natural incrível se formou? A planície salgada de Uyuni se formou a partir de um antigo lago que ocupava essa região. Com o tempo, à medida que a água evaporou, apenas os cristais de sal permaneceram na superfície, criando essa textura única que atrai milhares de turistas hoje. Interessante é que sob essa camada branquíssima estão escondidos vastos depósitos de lítio, essencial para as tecnologias modernas. Alguns acreditam que esse recurso pode mudar a dinâmica da economia global, mas quem sabe quais outros segredos ainda estão guardados nas profundezas dessa misteriosa planície. Existem também lendas sobre antigas civilizações que habitavam essas terras, deixando apenas sussurros no vento e enigmas que precisam ser decifrados. O Parque Nacional de Yellowstone permanece um lugar onde ciência e mistério se entrelaçam, deixando muitas perguntas sem resposta. A deserta Namibe, na Namíbia, não é apenas uma das mais antigas desertas do mundo, com mais de 50 milhões de anos. Aqui, nesse canto misterioso do planeta, dunas vermelhas que se elevam até 300 metros parecem seres vivos, constantemente mudando suas formas sob a influência do vento. Essas dunas, cobertas de areia de fogo, criam um contraste extraordinário com o céu brilhante e o horizonte infinito. Cada passo por esse lugar lembra das antigas mistérios guardados nas areias. Tribos locais como os San habitam aqui há milênios, deixando apenas lendas e mitos vagos sobre seus antepassados. Como eles conseguiram sobreviver em condições tão hostis? Quais conhecimentos sobre a natureza e suas forças levaram consigo para a eternidade? Entre as dunas, além das histórias antigas, há uma rica flora e fauna. Aqui se encontram plantas raras que se adaptaram às condições severas, além de animais como hienas e águias que observam sua presa da altura. Mas como eles conseguem sobreviver em um lugar tão sem água e quente? A Namíbia também é famosa por seus únicos formados naturais, como a Vale Mortal e a Floresta Morta, onde árvores secas, como guardiões do tempo, ficam em silêncio, observando o ciclo eterno das tempestades de areia. Esses lugares causam arrepios e fazem refletir. O que aconteceu aqui que levou a esse estado tão estranho da natureza? Talvez existam muitos outros lugares como este,
esperando serem descobertos, cheios de mistérios e enigmas, aguardando seu momento. As cavernas de gelo de Eisriesen, na Áustria, que se estendem por mais de 40 quilômetros, representam uma criação majestosa e misteriosa da natureza. Essas cavernas, mergulhadas em um frio eterno, guardam em seus recônditos muitos mistérios, sobre os quais os cientistas apenas especulam. Grandes blocos de gelo, formando formas caprichosas, parecem dançar em um eterno movimento congelado, atraindo pesquisadores de todo o mundo. Cada passo por esses corredores de gelo é permeado por uma atmosfera de antiguidade e mistério. Dentro das cavernas, é possível ouvir sons quase imperceptíveis de gotas caindo de estalactites de gelo e sentir uma brisa que parece abraçar cada visitante. Nas paredes das cavernas, é possível ver padrões misteriosos criados pela natureza ao longo de milhões de anos, e muitos se perguntam: o que eles podem nos contar sobre o passado? Alguns pesquisadores sugerem que essas cavernas poderiam ter servido como refúgio para antigos seres humanos que buscavam proteção contra os rigorosos invernos. Outros propõem que aqui poderiam ter sido guardados artefatos antigos e até mesmo vestígios de civilizações há muito esquecidas. Mas como esses misteriosos formados conseguiram se manter ao longo dos séculos, permanecendo inacessíveis para a maioria de nós? Ao mergulhar nas profundezas das cavernas de gelo de Eisriesen, inevitavelmente se pergunta: quais outros mistérios estão ocultos em suas profundezas, esperando para serem revelados? Talvez por trás de cada esquina estejam as respostas para perguntas que a humanidade se faz há milênios. Por exemplo, colunas de pedra gigantescas esculpidas nas rochas, como se guardassem o sussurro de eras antigas e segredos inacessíveis para nós. A depressão de Danakil, na Etiópia, é um dos lugares mais inóspitos do planeta, onde a natureza demonstra sua força e mistério. É um reino terrestre onde lagos ácidos, como olhos verdes, brilham sob o sol escaldante, criando uma atmosfera de estranheza e beleza assustadora. Suas águas, enriquecidas com ácido sulfúrico, não apenas ameaçam a vida, mas também enchem o ar com um cheiro forte, fazendo com que se sinta na fronteira entre a realidade e a fantasia. A atividade vulcânica aqui não para nem por um momento. Géiseres e fluxos de lava rompem a terra, criando combinações de cores vibrantes, de amarelo, laranja, verde, que parecem provenientes de outro mundo. Essas cores, que se destacam contra o basalto negro, formam um cenário que é difícil de descrever com palavras, algo que é ao mesmo tempo fascinante e assustador. Como a vida conseguiu sobreviver em condições tão extremas? Apesar do clima severo, aqui habitam organismos únicos que se adaptaram ao alto nível de acidez e calor. Os moradores locais contam lendas sobre como os antepassados se reuniam junto aos lagos para realizar rituais cheios de mistério e segredos. O que eles procuravam entre essas águas ácidas? Entre a grandiosidade das montanhas e a água cristalina, podemos apenas suspeitar dos segredos que essas terras guardam. A montanha Bromo, majestosa e erguida sobre o cenário lunar ao seu redor,
é um vulcão ativo que se encontra dentro de uma vasta caldeira. Este lugar, onde a Terra respira e expulsa nuvens de vapor, cria uma atmosfera de mistério e mistério. As grandes rochas que cercam o cráter parecem guardar seus segredos, atraindo aventureiros e cientistas. A uma altitude de 2.300 metros acima do nível do mar, Bromo impressiona com seu poderoso cone, que expulsa fumaça cinzenta e gás carbônico, conferindo ao local um tom sombrio. Ao redor do vulcão, estende-se a areia do mar, uma negra desolação onde o contorno do Bromo se destaca contra o sol nascente, criando vistas inesquecíveis. Como uma força tão poderosa da natureza poderia formar paisagens tão estranhas? Os moradores locais acreditam que Bromo é um lugar sagrado onde habitam os espíritos dos antepassados, e as cerimônias anuais dedicadas ao vulcão confirmam essa conexão mística. Pesquisadores que estudam essa região observam que a atividade vulcânica do Bromo continuou por séculos, mas seus últimos erupções mudaram significativamente a ecossistema ao redor. Quais foram as verdadeiras causas dessas erupções? Talvez isso seja apenas uma parte de um complexo quebra-cabeça que ainda precisamos desvendar. Métodos científicos, como pesquisas magnéticas e análise de amostras de rocha, ajudam a esclarecer essa natureza enigmática, mas muitas perguntas ainda permanecem sem resposta. De fato, Bromo não é apenas um vulcão, mas um vivo testemunho da força e beleza da natureza, que pode ser inspiradora e, ao mesmo tempo, assustadora. Mas por trás dessa beleza, há uma história repleta de enigmas e maravilhas da natureza que continuam a encantar pesquisadores e viajantes. Quais outros segredos esse lugar tão atraente e misterioso ainda guarda? A Estrada dos Gigantes na Irlanda do Norte é um verdadeiro mistério geológico, envolto em lendas e mitos. Milhares de colunas basálticas de forma hexagonal perfeita se estendem ao longo da costa, criando uma paisagem que parece saída de um conto de fadas. Como esse fenômeno natural poderia ter surgido com tamanha simetria perfeita? De acordo com uma das lendas, essa criação foi obra do gigante Fionn, que construiu uma ponte para cruzar o mar até seu rival. Outros cientistas, no entanto, afirmam que essas colunas surgiram devido à atividade vulcânica, quando a lava quente resfriava e rachava, formando formas únicas. Mas como explicar tamanha simetria geométrica? Cada coluna atinge uma altura de até 12 metros e tem um diâmetro de cerca de 1 metro, formando um impressionante labirinto natural. Ao chegar a esse lugar, é possível sentir como o vento sussurra histórias antigas, enquanto as ondas se quebram contra as pedras, criando sons que lembram épocas passadas. Alguns pesquisadores sugerem que na Estrada dos Gigantes poderiam ter ocorrido rituais antigos, conectando esse local a tradições mais profundas e místicas. Mas o que realmente aconteceu aqui no passado? As formas e tamanhos estranhos das colunas, bem como sua disposição, continuam a ser objeto de estudo e debates. Eles continuam sendo símbolo de mistério e inspiração, encerrando histórias antigas que aguardam para serem descobertas.
Um grande buraco azul na costa do Belize não é apenas um poço subaquático, mas uma verdadeira enigma que atrai mergulhadores de todo o mundo com suas profundezas misteriosas e beleza extraordinária. Com um diâmetro de 300 metros e uma profundidade de 124 metros, ele parece um enorme redemoinho, absorvendo a luz e criando uma atmosfera de mistério. Mas o que se esconde em suas profundezas? Estudos indicam que essa gigantesca cratera se formou durante o último período glacial, quando o nível do mar era significativamente mais baixo e a região era uma caverna de calcário. Com o tempo, quando o nível da água subiu, a caverna desmoronou, deixando esse impressionante fenômeno natural. Mas quais eram os antigos habitantes dessas terras? Quais segredos eles poderiam ter levado para as profundezas do mar? Mergulhadores que descem nas águas do Grande Buraco Azul se deparam com estalactites e estalagmites majestosos, remanescentes de seu passado cavernoso, além de uma variedade de fauna marinha, desde peixes vibrantes até grandes tubarões. Mas nem todos que descem nessa profundidade retornam com respostas. Alguns sugerem que esse buraco pode esconder não apenas mistérios naturais, mas também enigmas culturais deixados por antigas civilizações que um dia habitavam essas terras. Em torno do Grande Buraco Azul circulam muitas lendas e mitos. Alguns moradores locais contam histórias de criaturas misteriosas que guardam suas profundezas, enquanto cientistas continuam a investigar seus mistérios com tecnologias modernas, como escaneamento e mapeamento subaquático. Muitos enigmas estão ocultos sob sua superfície de cinzas, e quanto mais aprendemos, mais perguntas surgem sobre as antigas forças que continuam a moldar nosso mundo. Os morros de chocolate nas Filipinas são uma das formações naturais mais enigmáticas. Mais de 1.200 morros, alinhados em perfeita fileira, cobrem a paisagem, criando um espetáculo que, ao mesmo tempo, encanta e intriga. Na estação seca, eles se tornam marrom, lembrando doces de chocolate, e atraem turistas de todo o mundo que buscam desvendar os mistérios desse cenário único. Cientistas acreditam que esses morros se formaram devido à corrosão de depósitos de calcário, mas muitos aspectos desse processo permanecem desconhecidos. Como poderia ser criada tamanha simetria e uniformidade? Algumas lendas locais afirmam que eles são resultado das lágrimas de um gigante que se apaixonou por uma bela jovem, mas não conseguiu conquistá-la. Esses mitos conferem aos morros ainda mais aura de mistério e magia. Os morros têm entre 30 e 100 metros de altura, e seu número varia de acordo com a localidade. Processos geológicos complexos e mudanças climáticas também poderiam ter desempenhado um papel na formação dessas formas incomuns. Quanto mais os estudamos, mais perguntas surgem. O que mais esses morros escondem e que segredos da natureza eles podem revelar? Os moradores locais guardam esses morros como um patrimônio nacional, mas nem eles podem dar uma explicação precisa para esse fenômeno natural. Socotra continua sendo objeto de estudo e sua flora e fauna únicas aguardam o momento de revelar seus segredos.
A White Desert, no Egito, é um lugar onde a natureza criou verdadeiras maravilhas de formações calcárias que nos transportam para um mundo de fantasia. Essas figuras esquisitas, que lembram cogumelos, animais e até rostos humanos, parecem estar congeladas no tempo, guardando em si muitos mistérios. Cada pedra aqui fala sobre o passado, sobre um tempo em que essa região era coberta pelo mar, e seu fundo se transformou nesses enigmáticos formatos brancos. Caminhando pela White Desert, é possível sentir a respiração da antiguidade, que penetra em cada poro da pele. A areia prateada, refletindo os raios de sol, cria uma atmosfera única, transformando o cenário em um reino de contos de fadas. Como surgiram essas formações estranhas? Alguns cientistas sugerem que elas se formaram devido à erosão e à ação do vento, mas muitos detalhes permanecem obscuros. Neste lugar enigmático, encontramos não apenas formações rochosas, mas também vestígios de antigas civilizações que deixaram suas próprias enigmas. Pesquisadores encontram aqui artefatos misteriosos que colocam em dúvida fatos históricos conhecidos. Existem até lendas sobre tribos que viviam nessas terras, que talvez soubessem algo que ainda não conseguimos entender. Mas essa não é a única enigmática. A White Desert continua a atrair a atenção dos pesquisadores, deixando um rastro de perguntas e incertezas. No entanto, apesar de todos os nossos esforços, muitas perguntas permanecem sem resposta, deixando-nos em expectativa por novos descobrimentos nesse canto misterioso do planeta. A Valônia da Lua, no Chile, é um lugar impressionante, onde o cenário, semelhante ao da Lua, encanta a imaginação. Aqui, entre picos agudos e dunas de areia, o ar se enche com um sussurro misterioso dos tempos antigos, enquanto os raios de sol criam sombras caprichosas na superfície. É sabido que exatamente nestes locais a NASA realizou testes de seus rovers, tentando entender como a tecnologia se comportaria na superfície de outros planetas. Formas e cores estranhas, criadas ao longo de milhões de anos de erosão, causam a sensação de estar em outro planeta. A areia aqui possui diferentes tons, do dourado ao cinza, e as rochas parecem quase alienígenas, com suas formas suaves e bordas afiadas. Como a natureza conseguiu criar uma visão tão maravilhosa que ainda hoje intriga cientistas e aventureiros. À medida que você se aprofunda nessa Valônia misteriosa, pode ouvir o vento brincando com pedras e areia, criando melodias que os humanos há muito esqueceram. Os moradores locais contam lendas antigas ligadas a essa terra sobre criaturas que poderiam habitar aqui. Mas, apesar de tudo isso, resta a pergunta: o que realmente esconde essa terra enigmática? Cada visita a esse vulcão não é apenas a observação de um fenômeno natural, mas também uma jornada ao mundo das antigas crenças e tradições. Lago Natron, na Tanzânia, é um dos lugares mais misteriosos e perigosos do planeta. Sua água alcalina, com pH que chega a 10,5, cria condições em que os corpos de animais que caem no lago se transformam em estátuas assustadoras. A temperatura da água frequentemente ultrapassa os 60 graus Celsius, tornando o natron um reator químico vivo, cheio de processos enigmáticos. A superfície do lago apresenta tons vibrantes de vermelho e laranja,
devido à presença de micro-organismos e algas únicas que conseguem sobreviver nessas condições extremas. Esses pequenos seres, com uma resistência extraordinária, não apenas criam cores brilhantes, mas também sustentam uma frágil ecossistema, onde a vida continua a existir apesar de todos os perigos. Apesar do ambiente mortal, o Lago Natron se torna um refúgio seguro para milhões de flamingos, que o utilizam para nidificação. A deserta Namibe continua guardando seus segredos, e cada novo pesquisador, ao pisar em suas vastas areias, se pergunta: quantas ainda estão escondidas sob a superfície das dunas? A praia de Reynisfjara, na Islândia, é um dos lugares mais enigmáticos e dramáticos do planeta. A areia vulcânica preta contrasta com as ondas do Oceano Branco, criando uma atmosfera que faz parecer que você está na fronteira entre realidade e fantasia. Esta praia foi formada por lava solidificada, esmagada pelo tempo e pelas tempestades, e suas rochas e colunas de basalto lembram cenários de filmes sobre outros mundos. Em frente à praia, erguem-se os pilares de pedra de Reynisdrangar, sobre os quais as lendas locais contam que são trolls, pegos ao amanhecer e petrificados para sempre. Esses gigantes de pedra, como guardiões de antigos segredos, causam admiração e medo ao mesmo tempo. Como é possível que mitos e realidade se entrelacem de maneira tão mística? Reynisfjara não só encanta pela sua beleza, mas também inspira respeito. As ondas fortes e os correntes repentinas fazem com que seja uma das praias mais perigosas do mundo. A frescura do oceano e o assobio do vento criam uma sinfonia sinistra, como se a própria natureza estivesse avisando sobre seus perigos. Como é possível que tanta beleza esconda tantas ameaças? O mundo de Reynisfjara está cheio de enigmas e histórias não resolvidas, e talvez seja justamente isso que atrai pesquisadores e turistas de todo o mundo. Cada visita a este lugar faz refletir sobre quais segredos ainda podem estar escondidos nas entranhas da terra islandesa. Aproximamo-nos das enigmáticas cavernas de Batu, na Malásia, onde estátuas majestosas de deuses hindus, elevando-se grandiosamente sobre o entorno, mergulham-nos em uma atmosfera de mistério e sagrado. A imponente estátua de Murugan, com mais de 40 metros de altura, desperta reverência em todos aqueles que se atrevem a se aproximar de seus pés. Descendo por inúmeras escadas que levam ao templo principal, você sente o sopro da antiguidade, enquanto as rochas ao redor, cobertas de verde, transportam você para um mundo de mitos e lendas esquecidas. Cada degrau, esculpido em pedra, parece guardar o sussurro de milhares de peregrinos que passaram por aqui, em busca de iluminação e oração. Dentro das cavernas, iluminadas por uma luz suave, estão escondidas as segredos que os moradores locais contam. Ecos estranhos, símbolos misteriosos nas paredes e rituais enigmáticos realizados aqui ao longo dos séculos. Mas o que se esconde nestas profundezas? Como esses lugares sagrados estão relacionados com as antigas lendas hindus? Alguns pesquisadores sugerem que as cavernas poderiam ter sido locais de culto
antes da chegada do hinduísmo, enquanto outros acreditam que aqui se encontram vestígios de civilizações ainda mais antigas. No entanto, apesar de muitas teorias, o verdadeiro propósito desses locais permanece um mistério não desvendado. Talvez em suas profundezas estejam guardadas descobertas não desvendadas, esperando por seus corajosos exploradores. A Rio Punaú, no estado do Rio Grande do Norte, no Brasil, é um lugar onde a natureza parece ter criado um contraste perfeito entre água, areia e verde. A água cristalina se une ao mar, formando paisagens deslumbrantes onde dunas, palmeiras de coco e manguezais criam uma atmosfera de paraíso tropical. Este rio é conhecido por suas dunas de areia incomuns, que parecem ter sido moldadas pela própria natureza. Durante as marés, são formados poços naturais onde a água brilha em tons de azul turquesa e esmeralda, e os reflexos do sol criam a sensação de um rio em chamas, como se a própria natureza estivesse tentando contar sua história. Punaú é um dos locais mais pitorescos do Nordeste do Brasil, onde cada curva revela novos horizontes e mistérios. Aqui é possível observar como a tranquilidade da água se mistura com a vibração da vegetação e o ouro da areia, criando uma sinfonia única de cores e sons. Os moradores locais contam que o rio muda ao longo do dia e que sua aparência pode variar de calma a majestosa. Nesta época do ano, a beleza do rio é realçada pelos brilhos de luz na superfície da água, atraindo viajantes e pesquisadores. Cada detalhe dessa fascinante laguna, desde os cristais de gelo pendentes até as majestosas montanhas envoltas em nuvens, fala sobre a profundidade de mistérios inexplorados que se escondem no coração da Islândia. O Lago Mono, na Califórnia, com suas misteriosas torres de calcário, parece nos transportar para outro mundo. Essas majestosas formações se erguem acima da superfície da água, criando um cenário alienígena que encanta com seu estranho encanto. Elas, como velhos guardiões, observam silenciosamente aqueles que se atrevem a se aproximar desse lugar enigmático. Formadas por calcita, essas torres se desenvolveram ao longo de milhares de anos, sob a influência de processos naturais. Suas formas e tamanhos incomuns causam admiração e perguntas. Como a natureza poderia criar tais estruturas que parecem artificiais? As lendas locais dizem que essas colunas de pedra são os restos de uma antiga civilização que prosperava nas margens do lago. Mas isso não é a única mistério que o Lago Mono guarda. A água nele é extremamente salgada, tornando seus habitantes únicos. Cientistas utilizam métodos modernos, como análise de DNA, para estudar os organismos misteriosos que conseguiram se adaptar a condições extremas. Como eles sobrevivem em um ambiente tão agressivo? Incrível! Mas os cientistas também encontraram ali fragmentos de antigos artefatos deixados por povos indígenas que habitavam essas terras. Essas descobertas geram mais perguntas do que respostas. O que eles tentavam transmitir a seus descendentes?
Quantos mistérios ainda aguardam para serem revelados em seus recônditos? A Laguna de Gelo Jökulsárlón, na Islândia, é um lugar onde a natureza cria seus enigmáticos tesouros. Grandes pedaços de gelo, desprendidos do imponente glaciar Vatnajökull, flutuam lentamente pelas águas azul turquesa da laguna, como misteriosos ilhas envoltas em névoa. Cada pedaço de gelo tem uma forma e cor únicas, refletindo a luz em um eterno bailado que encanta e atrai os olhares. Através das águas transparentes, pode-se ver como os blocos de gelo se movem lentamente, subindo e descendo, criando sons estranhos, como se os próprios blocos sussurrassem histórias antigas. Esses sons misteriosos e os deslumbrantes cenários atraem fotógrafos e viajantes de todo o mundo que desejam capturar essa beleza. Mas o que realmente acontece nesse reino de gelo? Pesquisas científicas mostram que a laguna continua a se expandir, enquanto o glaciar recua a uma velocidade alarmante. Como isso afetará o ecossistema da região? Os moradores locais contam histórias de muitos mitos sobre criaturas de gelo e civilizações perdidas, aumentando ainda mais o mistério. Com o passar dos anos, na primavera, quando o gelo começa a derreter, diversos artefatos surgem na superfície, revelando segredos de épocas passadas. Algumas dessas descobertas causam surpresa e perguntas. O que a história, escondida sob os lençóis de gelo, está tentando nos dizer? Talvez, no futuro, os cientistas revelem mais segredos escondidos sob as camadas de sal de Uni, mas, por enquanto, esse lugar continua sendo um dos cantos mais misteriosos do nosso planeta. O Lago de Geyser, no altiplano, é um lugar verdadeiramente extraordinário, onde o fundo do lago forma padrões azul esverdeados, semelhantes a quadros pintados pela própria natureza. Essas formas misteriosas surgem devido aos jatos de fontes termais que, subindo das profundezas da Terra, criam círculos concêntricos que lembram olhos de planeta, observando o mundo com atenção. A água no lago é cristalina e brilha intensamente sob a luz do sol, como uma pedra preciosa. Este é um exemplo raro de uma fonte termal em um clima não típico para esses fenômenos, onde a temperatura da água permanece alta mesmo nos dias mais frios. No inverno, quando o cenário ao redor é coberto por uma camada de neve, o lago não congela, e é possível ver o movimento dos fluxos subterrâneos sob o gelo. Esses fluxos continuam a criar padrões hipnotizantes no fundo do lago, que fascinam pesquisadores e viajantes que buscam desvendar os mistérios desse fenômeno natural único. A Vale do Fogo continua a atrair a atenção de pesquisadores e viajantes que buscam desvendar seus antigos mistérios e entender como a natureza e o homem se entrelaçaram nesse lugar mágico. O Lago Hiller, na Austrália, parece um espelho mágico, refletindo o céu envolto em nuvens. Sua cor vibrante e intensa não é resultado de poluição química, como alguns poderiam supor, mas sim do metabolismo de organismos únicos, como algas e bactérias, que habitam esse lago isolado. Os micro-organismos presentes no lago, como Dunaliella salina e Alobacterium, criam tons incríveis, tingindo a água de rosa.
Esses organismos produzem pigmentos que, ao serem expostos à luz, transformam a água pura em uma paleta vibrante. Além disso, o lago é cercado por árvores verdes densas e praias de areia branca, o que torna o local ainda mais encantador. É estranho, mas essa combinação de fatores naturais faz dele um dos lugares mais misteriosos e atraentes do planeta. A singularidade do Hiller também reside em seu isolamento. O lago está em uma ilha e seu acesso é restrito. Pesquisadores continuam a estudar como o ecossistema desse lago conseguiu manter sua singularidade ao longo dos anos. Cada visita ao Lago Mono deixa a sensação de que estamos apenas na superfície do que esse lugar esconde. Existem outras enigmas em outros cantos do mundo, esperando para serem descobertos. As rochas de Moher, majestosas e elevadas sobre as ondas turbulentas do Oceano Atlântico, são uma das maravilhas naturais mais fascinantes da Irlanda. Elas atingem uma altura de 214 metros e têm uma extensão de 8 quilômetros, tornando-as não apenas um fenômeno geológico, mas um verdadeiro símbolo da antiguidade e da força da natureza. Formadas há mais de 300 milhões de anos, essas rochas de calcário foram moldadas pela erosão causada pelo vento e pelo mar, criando formas caprichosas que prendem a atenção e despertam a curiosidade. Como esses grandes formados conseguiram resistir ao tempo e às intempéries? No pé das rochas encontram-se camadas paleontológicas antigas, onde os cientistas encontram fósseis de criaturas marinhas que habitavam essas águas há milhões de anos. Essas descobertas levantam a questão: quais segredos estão escondidos sob suas poderosas paredes? As rochas são lar de muitas aves, incluindo os raros cormorões de papo vermelho e os tuinhas, o que adiciona uma atmosfera mística a esse lugar. Observando o voo dessas aves, é impossível não se perguntar: que outras histórias esse lugar pode contar sobre sua história e aqueles que viveram aqui antes? No entanto, ainda resta a pergunta: como exatamente esses sons influenciam a percepção humana e sua conexão com a natureza ao seu redor? As areias cantoras do Cazaquistão são apenas um dos muitos fenômenos que continuam a surpreender e inspirar. O Cânion de Marmório de Ruskela, na Carélia, é um lugar incrível onde a natureza e a história se uniram em uma obra-prima. Antigamente, aqui era extraído o mármore, que foi utilizado na construção da Catedral de São Isaac e outros palácios grandiosos de São Petersburgo. As marcas dessa atividade, como as paredes de mármore verticais, criam uma atmosfera de mistério e grandiosidade. Após o fechamento da pedreira, o cânion foi preenchido por água cristalina, transformando-se em um lago de águas turquesa que refletem as rochas de mármore. Esse contraste entre a superfície da água e as paredes de pedra cria a sensação de que o tempo parou e a natureza recuperou o controle sobre o que o homem criou. Hoje, Ruskela é um dos lugares turísticos mais bonitos da Rússia, atraindo visitantes de todo o mundo. Aqui é possível ver cavernas subterrâneas onde a luz e a sombra brincam, e cachoeiras que caem de grandes alturas, complementando essa beleza. Os visitantes podem navegar de barco pelo lago,
apreciando a iluminação que confere a este lugar uma magia especial. Ao longo dos séculos, Vuskela manteve seus segredos, guardando histórias de seu passado glorioso e mistérios que ainda precisam ser descobertos. Como a natureza conseguiu transformar uma área industrial em um oásis pitoresco? Abrindo um véu de mistérios, as cavernas de Batu continuam a atrair a atenção de cientistas e peregrinos de todo o mundo, deixando-os com perguntas sobre quais outros segredos elas podem esconder. O vulcão Arirá, na Costa Rica, é um lugar verdadeiramente misterioso, envolto em uma atmosfera de mistérios e lendas. Seu lago crateriano, que brilha com uma cor esmeralda ou turquesa, é um brilhante exemplo de fenômenos naturais extraordinários que podem mudar dependendo da composição química da água. Como é possível? Cada vez que olhamos para esse lago, ele parece contar sua história, refletindo as mudanças causadas pela atividade vulcânica e pelos minerais dissolvidos na água. As reações químicas que ocorrem nas entranhas do vulcão criam essa cor única, que pode variar de um verde vibrante a um azul profundo, como se destacasse a variabilidade da natureza. Mas isso não é a única enigmática característica do Arirá. Profundamente, em suas entranhas, estão vestígios históricos de civilizações antigas que outrora habitavam essas terras, deixando apenas sombras em nossa memória. Quais eram seus costumes e crenças quando olhavam para esse majestoso lago? De acordo com as lendas, o vulcão era um local sagrado onde eram realizados rituais para acalmar os espíritos da natureza. Os moradores locais acreditam que o Arirá guarda muitos mistérios que ainda não foram revelados. As erupções vulcânicas do passado apenas aumentam o mistério desse lugar, nos fazendo refletir. O que mais pode estar escondido sob suas camadas de cinzas? A Estrada dos Gigantes, possivelmente, guarda mais mistérios do que podemos imaginar, permanecendo uma enigmática que ainda precisa ser desvendada. O Parque Nacional de Yellowstone é um lugar onde a natureza demonstra sua força inexplicável. Geysers, fontes termais e piscinas termais de cores vibrantes criam um cenário hipnotizante que encanta a imaginação. Todo ano, milhões de turistas se esforçam para ver o famoso Geyser Old Faithful, que jorra vapor d'água até 30 metros de altura, lembrando as antigas forças que se ocultam sob a superfície da Terra. No entanto, sob esse cenário pitoresco, esconde-se uma das maiores enigmas da natureza: um supervulcão que pode transformar o rosto do planeta. Sua força e potencial para erupções destrutivas causam não apenas admiração, mas também medo. Como poderia surgir uma formação tão massiva? E o que ela guarda em seu interior? As fontes termais do parque, como o Blue Pool, com sua cor vibrante que lembra magia e rituais antigos, são não apenas belas, mas também perigosas. A temperatura da água nelas pode atingir 125 graus Celsius, tornando-as mortalmente perigosas para quem se aproximar demais. Mas essas não são as únicas enigmas que se ocultam nas profundezas do Yellowstone. Assim como antigas civilizações que deixaram após si artefatos misteriosos,
o supervulcão guarda seus segredos, esperando o momento em que serão revelados. O mundo dos fenômenos termais continua a surpreender cientistas que não apenas estudam seus mecanismos, mas também seu impacto no ecossistema ao redor. Nas encostas desse lugar maravilhoso, é possível encontrar vestígios de sua antiga glória, que são contados apenas pelos sussurros do vento e pelo som da água. No coração do Arizona, encontra-se o Canyon Antelope, um estreito desfiladeiro de arenito onde os raios de sol penetram pelas fendas, criando ondas de luz e sombra. Suas curvas suaves, como se esculpidas por uma mão habilidosa, foram moldadas ao longo de milhões de anos pela água e pelo vento, deixando rastros do tempo e da força da natureza. Cada curva e contorno das paredes do canyon lembram o movimento de uma teia sob a luz do deserto, tornando esse lugar verdadeiramente único. Aqui, contra o fundo de tons laranja e vermelhos, fotógrafos de todo o mundo buscam capturar essa beleza enigmática, pois o Canyon Antelope é considerado um dos locais mais fotografados do mundo. A luz penetrando nas fendas cria jogos mágicos de sombras e reflexos, transformando cada visita em uma verdadeira aventura. Mas como a natureza e o tempo conseguiram criar tamanha maravilha? Encontrar o Everest deixa uma marca na alma, levando a refletir sobre o que está além do entendimento humano. No Ilha da Sicília, erguem-se as montanhas do vulcão Etna, o vulcão mais ativo da Europa e uma das maravilhas naturais mais impressionantes do planeta. Seus erupções ocorrem regularmente ao longo dos milênios, formando novos cráteres, campos de lava e fluxos que são visíveis até do espaço. Cada fluxo de lava, ao seguir seu caminho, deixa uma marca de força e destruição, lembrando como a natureza pode ser tanto criadora quanto destruidora. A altura do Etna muda constantemente devido ao acúmulo e desmoronamento da lava, conferindo-lhe um aspecto único e inconstante. Em seus declives, coexistem picos cobertos de neve e vastas planícies de cinzas, criando um contraste que encanta e atrai o olhar. Este é um lugar onde a terra fala a linguagem do fogo e os céus, a linguagem da neve, deixando a sensação de que cada pedra aqui guarda segredos antigos. A mitologia envolveu o Etna em inúmeras lendas. Acreditava-se que ele era o local onde o deus ferreiro Hefesto e os gigantes ciclopes, que forjavam raios para Zeus, estavam aprisionados. Essas tradições ainda são sentidas na respiração da montanha e no sussurro do vento que passa por seus cráteres. O Etna não é apenas um vulcão, é um ser vivo, cujas histórias estão entrelaçadas com mitos e realidade, levantando questões sobre o que pode estar oculto em suas majestosas encostas. A depressão de Danakil não é apenas um fenômeno geológico, mas também um patrimônio cultural que espera ser descoberto. Cada canto desse lugar esconde enigmas que a humanidade ainda não desvendou.
De onde vem tamanha beleza em um ambiente tão cruel? Na ilha de Tanna, na Vanuatu, encontra-se o vulcão Mount Yazur, um dos poucos vulcões da Terra onde é possível observar a erupção de lava quase todos os dias. Este vulcão, que tem sido ativo por centenas de anos, é considerado um dos mais acessíveis para observação no mundo, atraindo tanto turistas quanto cientistas. Seus esplêndidos jatos de lava e fogo, visíveis a muitos quilômetros mesmo à noite, lhe deram o apelido de Farol do Oceano Pacífico. Imagine a escuridão da noite, o rugido ensurdecedor do vulcão e, de repente, as línguas de fogo cruzando o céu, criando um espetáculo hipnotizante que pode parar o coração. Os habitantes locais veneram o Mount Yazur desde tempos antigos, acreditando que em seu cráter habitam espíritos capazes de se comunicar com os humanos. Esses espíritos, segundo as lendas, guardam a paz e a prosperidade da ilha, e muitos se dirigem ao vulcão para obter sua bênção ou fazer perguntas importantes. Como é possível que nesse lugar onde a natureza demonstra sua força, exista uma conexão tão profunda entre os seres humanos e as forças que eles não podem explicar? O Mount Yazur não só atrai com seu espetáculo, mas também deixa muitas perguntas sobre a natureza e a cultura, sobre como os seres humanos percebem a força das forças da natureza. Cada visita ao Lago de Geyser se torna uma verdadeira jornada no mundo dos mistérios, onde a natureza revela suas facetas mais surpreendentes e imprevisíveis. Como a natureza conseguiu criar tal maravilha no coração da Sibéria? O cenote de Visca, em Tulum, é um dos mais belos maravilhas naturais da península de Yucatán, atraindo com sua água cristalina de um azul profundo. A atmosfera mística desse lugar é criada pelos raios de luz que se infiltram através das folhas, brilhando na superfície da água e criando reflexos incríveis. Cenotes como o Visca foram formados pelo desmoronamento das abóbadas de cavernas subterrâneas cheias de água e, desde tempos antigos, eram considerados pelos maias como portas sagradas para o mundo subterrâneo. Esses poços naturais representavam a conexão com os espíritos dos antepassados e serviam como locais para rituais e adorações, conferindo-lhes uma importância especial. Hoje, o cenote Visca se tornou um local popular para mergulho e meditação, atraindo pessoas que desejam desfrutar de sua acústica perfeita e do sentimento de paz que ele oferece a cada visitante. Aqui, você pode ouvir o sussurro suave da água e sentir a harmonia com a natureza, tornando esse lugar verdadeiramente único. Muitos pesquisadores e turistas, ao visitar o cenote, se perguntam: o que mais esse mundo subaquático misterioso esconde? Cada bloco não é apenas uma pedra, mas parte de uma narrativa mais profunda e misteriosa que ainda não conseguimos decifrar. Cavernas de Igen. Não é apenas um vulcão, é um lugar misterioso onde a natureza revela suas características mais enigmáticas. Em seu interior, de maneira incrível, o fogo e o gelo se misturam, criando um espetáculo fascinante. Lava azul que brilha na escuridão, graças à serragem em chamas. Essa anomalia atrai não apenas cientistas, mas também aventureiros que buscam desvendar os mistérios desse lugar. A cada noite,
Assim que o Sol se põe no horizonte, o cráter se enche de uma atmosfera mística. Fluxos de lava ardentes que emergem de profundas fendas refletem tons vibrantes de azul e verde, criando a ilusão de uma luz mágica na escuridão. Mas como a natureza poderia criar um fenômeno tão extraordinário? É uma das muitas perguntas para as quais ainda não há respostas claras. Existem várias teorias sobre como essa formação única surgiu, desde a atividade vulcânica até reações químicas raras que ocorrem com a serragem. No entanto, mesmo com toda a base científica, há algo inexplicável na beleza e na força das cavernas de Ijen. Os moradores locais acreditam que o vulcão guarda lendas antigas e segredos que são passados de geração em geração. Qual é o significado desse brilho misterioso para a cultura e as crenças do povo que vive ao lado do vulcão? Muitos consideram que a lava azul não é apenas um fenômeno natural, mas uma mensagem dos antepassados, um enigma que espera ser resolvido. As respostas para essas perguntas permanecem desconhecidas, assim como muitas outros mistérios escondidos sob a cobertura da vegetação secular de Madagascar. A Valônia dos Geysers, na Kamchatka, oculta entre florestas densas e vulcões majestosos, é uma das maiores áreas de geysers do mundo. Todo dia, ela se enche com os sons da natureza, quando jatos de água quente saem das profundezas da terra, criando nuvens de vapor hipnotizantes que dançam na luz da manhã. Este lugar, cheio de mistérios e maravilhas naturais, ficou desconhecido para a maioria dos cidadãos soviéticos até que aparecessem as primeiras fotos coloridas. Como um lugar tão maravilhoso poderia permanecer na sombra quando sua beleza é tão evidente? A primeira expedição a essa Valônia ocorreu em 1915, mas só muitos anos depois, com a realização das primeiras fotos vibrantes, o mundo pôde ver os cenários deslumbrantes que fascinam a imaginação. Nesse paraíso de geysers, é possível observar lagos ferventes e fontes de água quente, onde a água sobe até 30 metros, criando espetáculos cativantes que atraem turistas de todo o mundo. Pesquisadores e cientistas locais continuam a estudar a Valônia dos Geysers para desvendar seus mistérios, como a formação de depósitos únicos e as causas da atividade dos geysers. No entanto, apesar de todos os avanços científicos, muitas questões permanecem sem resposta. Por que exatamente aqui, na extremidade do mundo, a natureza criou tamanha beleza? Quais são os mecanismos por trás dessa anomalia natural? O que mais este cânion ainda guarda esperando para que sua história seja contada? O Lago Paitu, localizado nas Montanhas Rochosas Canadenses, é um dos cantos mais pitorescos do Parque Nacional Banff. Sua forma incomum, que lembra a cabeça de um lobo, atrai muitos turistas, enquanto a água de um azul-violeta vibrante encanta com sua beleza. Essa tonalidade única, que varia ao longo do ano, é resultado das menores partículas de rochas que os geleiros derretidos trazem para o lago. A plataforma de observação sobre o lago oferece uma das vistas panorâmicas mais conhecidas do Canadá. Esse espetáculo é especialmente impressionante ao amanhecer, quando as montanhas se refletem na superfície tranquila da água,
criando uma atmosfera indescritível de paz e majestade. Como a natureza conseguiu criar um lugar tão perfeito, onde cada elemento parece ter saído de um quadro de um artista grandioso. A água do lago, que brilha em todas as tonalidades de azul-violeta, fascina com seu mistério. É difícil imaginar quantos segredos ainda estão escondidos nessa magnífica cascata e o que mais pode ser descoberto em suas proximidades. O arquipélago de Socotra, localizado no Oceano Índico, é uma verdadeira enigmática exótica. Seu paisagismo, coberto por plantas únicas, parece ter saído de um romance fantástico. Aqui se encontra a famosa árvore-dragão, que lembra um enorme cogumelo, e a árvore-barril, cujas formas evocam civilizações antigas. Essas plantas maravilhosas não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo, tornando Socotra um verdadeiro museu natural. Cada árvore-dragão, com suas características ramificações, parece tentar contar histórias de tempos em que a Terra era diferente. Suas folhas de verde vibrante refletem a luz solar, criando uma ilusão de brilho misterioso. As árvores barril, por sua vez, com seus grossos troncos e formas incomuns, parecem guardar segredos de eras passadas. Como elas sobreviveram em condições tão severas, continua sendo um mistério. Socotra é lar para mais de 300 tipos de plantas e cerca de 30 tipos de animais endêmicos, tornando-a uma das regiões mais biodiversas do planeta. No entanto, mesmo os cientistas mais ousados não conseguem explicar como um ecossistema tão rico poderia ter se formado em uma ilha isolada, distante de outros continentes. A cada passo por este enigmático arquipélago, surge a pergunta: quais outras enigmas da natureza estão escondidos sob seus céus e em sua terra? Essa montanha não é apenas uma característica geográfica, ela é parte de lendas, inspiração e sonhos de milhões de pessoas. Ao longo dos séculos, sua grandiosidade inspirou pesquisadores e poetas, permanecendo inacessível à decifração. O Parque Nacional Torres del Paine, no Chile, é um lugar misterioso onde a natureza cria suas obras-primas, deixando os corações em êxtase e tremor. As torres de granito majestosas, erguendo-se sobre o paisagismo circundante, parecem guardiões de antigos mistérios, ocultos em suas profundezas. Glaciares que fluem suavemente das montanhas deixam um rastro de beleza incomum, enquanto lagos esmeralda, brilhando ao sol, atraem como antigos artefatos cheios de enigmas. Cada passo por este parque mágico é uma imersão em um mundo onde o tempo perde seu significado. Aqui, entre a natureza selvagem, é possível sentir a respiração de antigas civilizações que talvez um dia se maravilharam com essa beleza. Como esse ecossistema único poderia ter surgido no coração dos Andes, cercado por montanhas intransponíveis e rios turbulentos? Mas isso não é a única pergunta do parque. Em suas profundezas, há vestígios que indicam a existência de culturas desconhecidas. Arqueólogos encontraram ferramentas e sinais misteriosos deixados nas pedras. O que eles significam? Quem eram aqueles que deixaram suas marcas nessa terra
E por que desapareceram sem deixar vestígios? Essas perguntas permanecem sem resposta, indicando que Torres del Paine guarda mistérios não revelados. Talvez em suas profundezas estejam guardados segredos ainda mais antigos, esperando por seus pesquisadores, prontos para desvendá-los. A Valônia da Lua continua sendo um lugar cheio de mistérios e possibilidades inexploradas, atraindo pesquisadores e turistas de todo o mundo. Aqui, entre paisagens lunares, há muitas enigmas esperando para serem descobertos. As cavernas de gelo de Vatnajökull, na Islândia, são um verdadeiro tesouro de mistérios, onde cada passo, sob a espessa camada de gelo antigo, mergulha em um mundo de brilho azul fantástico. Aqui, entre corredores sinuosos e paredes reluzentes, a luz refletida cria padrões mágicos, como se fossem transportados de um conto de fadas. Essas cavernas se formam a cada inverno dentro do maior glaciar da Europa e mudam suas formas a cada ano, tornando-as únicas e inimitáveis. A pureza do gelo, sua cor safira saturada e a pressão de camadas de séculos criam a ilusão de estar dentro de um enorme cristal. Parece que o próprio gelo guarda segredos de eras, esperando o seu momento. Mas isso não é apenas um lugar bonito. As cavernas também representam um espaço perigoso, pois o gelo está sempre em movimento e tem sua própria vida, criando condições imprevisíveis. Para chegar a essas profundezas misteriosas, é necessário a companhia de guias experientes que conhecem cada rachadura e curva. Eles lideram através desse labirinto hipnotizante, contando sua história e particularidades. Mas mesmo com um guia, a sensação de estranheza e mistério não desaparece. Como se você tivesse se tornado parte de algo maior, eterno. No entanto, apesar de todos os esforços, muitas perguntas permanecem sem resposta, deixando espaço para especulações e fantasias. As cavernas de Luray, na Virgínia, são uma das maravilhas subterrâneas mais impressionantes da América do Norte. Descobertas em 1878, essas cavernas são conhecidas por seus gigantescos estalactites e estalagmites, que se estendem e crescem em direção um ao outro, criando a sensação de uma catedral antiga, onde pedra e tempo se fundem em uma dança única. No interior, entre formas multifacetadas e estruturas caprichosas, está oculto um órgão de estalactites, um instrumento musical que emite sons quando martelos batem em formações calcárias esticadas, enchendo o espaço com uma harmonia mística. Os lagos subterrâneos cristalinos refletem o teto com tamanha perfeição que se cria a ilusão de uma profundidade sem fim, atraindo os olhares daqueles que ousam olhar para suas águas tranquilas. A iluminação suave intensifica essa sensação, mergulhando os visitantes em um mundo onde o tempo perde seu significado e os sons da natureza se misturam ao eco dos passos em corredores esquecidos.
No entanto, apesar de todos os estudos, a verdade sobre as cavernas de Ijen permanece inacessível, como se a própria natureza guardasse seus segredos do curiosidade humana. Lago Moraine, no Parque Nacional de Banff, Canadá, é um verdadeiro tesouro da natureza e um dos mais famosos e reconhecidos cenários naturais do mundo. Sua água possui uma cor azul turquesa vibrante, que surge devido às minúsculas partículas de rochas glaciais que refletem a luz do sol, criando um efeito mágico que encanta a todos que estão por perto. O lago é cercado pela majestosa Vale das 10 Montanhas, onde cada montanha parece ser uma composição perfeita, como se tivesse sido pintada por um grande artista. Esses grandiosos cenários que cercam o lago dão a sensação de que o tempo não existe e que a natureza, por si só, é uma obra de arte. Esse lugar é especialmente bonito ao amanhecer, quando as montanhas se tingem de tons rosados e dourados e a superfície lisa do lago se transforma em um espelho vivo, refletindo a beleza do mundo ao redor. A leve névoa que sobe da água adiciona mistério, criando uma atmosfera em que cada pedra e cada onda contam sua própria história. Moraine não é apenas um lago, é um lugar onde as antigas forças da natureza se encontram com o espanto humano. Cientistas continuam a explorar as massas de gelo, utilizando tecnologias modernas como o escaneamento a laser para descobrir o que está oculto por trás do véu do tempo. Na margem da Nova Zelândia, entre ondas vibrantes e ventos sussurrantes, jazem os enigmáticos blocos de Moeraki. Esses quase perfeitamente redondos, com diâmetros que podem chegar a 2 metros, estão espalhados pela praia, parecendo bolas de boliche de gigantes, causando espanto e admiração em todos que os veem. É impressionante como a natureza conseguiu criar formas tão perfeitas e, segundo alguns pesquisadores, esses blocos podem ser fósseis antigos de criaturas marinhas extintas. De acordo com lendas locais, os blocos de Moeraki são os restos de uma canoa perdida nas águas turbulentas, ou até mesmo ovos de aves antigas, dados pelos deuses. Cada bloco está coberto por características rachaduras que intensificam seu ar misterioso, como se guardassem segredos inacessíveis ao entendimento moderno. Mas como exatamente eles se formaram? Como foram parar exatamente aqui, nessa praia remota? Alguns cientistas sugerem que esses blocos se formaram por processos naturais, como erosão e deposição de minerais, mas outros apontam para sua simetria única como algo mais enigmático. Pode ser apenas uma brincadeira da natureza, mas coincidências estranhas e lendas antigas nos fazem refletir. O que realmente os blocos de Moeraki escondem? A cada passo por essa praia enigmática, sente-se a respiração da história, deixando perguntas sem resposta. Como esses blocos puderam chegar aqui e o que poderiam contar se pudessem falar? Com cada foto tirada nesse local, surge a pergunta: quais outros segredos estão escondidos nas profundezas d'água? E este não é o único lugar misterioso no Canadá, pois a natureza guarda muitos segredos prontos para serem revelados. Entre os majestosos Alpes, erguem-se as montanhas do Matterhorn, com uma forma quase perfeita de pirâmide que encanta pela sua rigidez e beleza.
Esta ponta aguda, que atinge 4.446 metros de altura, tornou-se símbolo não apenas da Suíça, mas de todo o mundo montanhoso. Com seus declives íngremes e faces afiadas, o Matterhorn atrai a atenção de viajantes e alpinistas de todo o mundo, causando admiração e respeito por sua inacessibilidade. As lendas sobre o Matterhorn estão impregnadas de mistério e romantismo. Os moradores locais acreditam que a montanha guarda muitos segredos e enigmas ainda não revelados. Os complexos caminhos que levam à sua cume geram perguntas. Como os seres humanos conseguiram conquistar essa formação misteriosa? E será que nos céus que a envolvem estão escondidos segredos antigos? A meteorologia ao redor do Matterhorn cria uma atmosfera de mistério. Ora o sol ilumina seus declives, ora grossas nuvens a ocultam dos olhos. Esse contraste atrai artistas e fotógrafos que buscam capturar sua grandiosidade, inclusive para criar o famoso logotipo do chocolate Toblerone. Existe a opinião de que justamente a forma da montanha inspirou os designers a criar esse símbolo de delícia. Mas como o Matterhorn se tornou um elemento tão importante da cultura e símbolo da Suíça? Essas aves elegantes encontram aqui uma fortaleza natural, inacessível a predadores, tornando o lago um local crucial para sua reprodução e sobrevivência. Como esses seres tão delicados conseguem se adaptar a um ambiente tão hostil? A Vale do Fogo. No Nevada, é um lugar onde ondas de pedra e rochas vermelhas criam a sensação de um cenário marciano, como se tivéssemos sido transportados para outro mundo. O Parque Nacional recebeu seu nome devido à cor vermelha do arenito, que brilha sob o sol escaldante, projetando sombras sinistruas na superfície. Este cenário extraordinário se formou há mais de 150 milhões de anos, quando aqui existiam dunas de uma antiga desertificação, deixando após si enigmáticos vestígios na forma de formações geológicas únicas. Como poderia tal transformação da natureza ter ocorrido ao longo de milhões de anos, transformando um dos lugares mais vastos da Terra em uma obra-prima? Nas rochas e nas cavernas da Vale do Fogo encontram-se petroglifos criados pelo povo Anasazi há mais de 3.000 anos, que contam sobre antigos mistérios e rituais. Essas imagens, que se mantiveram incrivelmente preservadas, levantam muitas perguntas. O que exatamente eles tentavam registrar e qual segredo eles guardam? Cada linha e cada símbolo na pedra não são apenas arte, mas história, esperando ser descoberta. As majestosas picos e glaciares não são apenas fenômenos naturais, são testemunhas vivas da história, que continuam a sussurrar seus enigmas. Cascata de Victoria, localizada na fronteira entre Zimbábue e Zâmbia, é uma das maravilhas naturais mais grandiosas do mundo. Os moradores locais a chamam de fumaça rugiente, devido à nuvem de gotas que se eleva até o céu como um fantasma dançando na luz do sol. Este fenômeno misterioso, criado pelo poderoso fluxo do rio Zambezi, impressiona a imaginação e atrai tanto turistas quanto cientistas que buscam desvendar seus segredos. De uma altura superior a 100 metros, a cascata desce sobre as rochas, produzindo um som ensurdecedor
que pode ser ouvido a muitos quilômetros de distância. Ao se aproximar desse local, é possível sentir como o ar úmido preenche os pulmões e a terra treme sob os pés devido à força da água. As paisagens ao redor, impregnadas de verde e plantas exóticas, criam uma atmosfera mágica, como se estivéssemos em outro mundo. Mas como surgiu essa grandiosa cascata? Alguns cientistas sugerem que ela se formou há milhões de anos devido a processos tectônicos e erosão, mas muitos aspectos de sua formação ainda são desconhecidos. Como uma força tão poderosa da natureza poderia surgir nesse local? Perto da cascata, os moradores locais preservaram muitos mitos e lendas relacionados ao seu nome. Uma delas conta sobre espíritos ancestrais que guardam a cascata e seus segredos. Essas histórias são transmitidas de geração em geração, adicionando ainda mais mistérios a essa maravilha natural. Próximo à cascata, também é possível encontrar uma grande variedade de animais únicos que tornam essa ecossistema extraordinária e diversificada. Por exemplo, nas proximidades da cascata, habitam espécies raras de aves e animais que atraem a atenção de naturalistas de todo o mundo. Qual é a origem dessas estruturas misteriosas e como elas estão relacionadas com as lendas antigas que cercam esse lago? A deserta de Atacama, no Chile, é o lugar mais seco do planeta, onde em algumas regiões não choveu por centenas de anos. Imagine vastas dunas de areia e planícies rochosas que se estendem até o horizonte, onde o ar está cheio de silêncio e apenas raros sons do vento quebram essa tranquilidade. Aqui nesse mundo misterioso, cientistas descobriram vestígios de civilizações antigas que deixaram após si enigmáticos artefatos e desenhos misteriosos nas pedras. Cada artefato encontrado, seja um vaso cerâmico ou uma ferramenta, levanta questões sobre quem eram essas pessoas e como elas sobreviveram em condições tão severas. Alguns pesquisadores acreditam que a Atacama foi outrora uma região fértil, mas mudanças climáticas levaram à sua devastação. Como isso poderia ter acontecido? O que fez esses antigos povos abandonarem suas casas? Mas essa não é a única enigma escondido nas areias da Atacama. Na região foram encontrados também enigmáticos geoglifos, que possivelmente representam constelações ou até mesmo mapas antigos. Alguns acreditam que esses desenhos poderiam ter servido como pontos de referência para navegantes que atravessavam a deserta. Quais são seus verdadeiros significados e o que eles tentavam transmitir para os descendentes? Com cada novo descobrimento na Atacama, mergulhamos mais fundo em seus mistérios. Cada pedra, cada pegada na areia pode contar uma história sobre pessoas esquecidas e seus sonhos. Este lugar não é apenas um fenômeno natural, mas também um guardião de mistérios que continuam a atrair pesquisadores e amantes da natureza. A altitude do Everest, 8.888 metros, não é apenas um número, mas um símbolo da coragem humana e do desejo de explorar o desconhecido. Os moradores locais chamam essa majestosa montanha de Sagarmatha ou Chomolungma, considerando-a sagrada. A cada ano, sua cúpula atrai mais alpinistas. Mas escalar o Everest não é apenas um teste físico,
é uma verdadeira encontro com as forças da natureza, onde o homem se depara com seus próprios limites. Cada passo nessa montanha é um passo em um mundo cheio de mistérios e perigos. Ventos de alta altitude sussurram lendas antigas e chapéus de gelo guardam muitos segredos que não podem ser explicados. Como os antigos povos puderam venerar essa montanha como um deus e o que eles sabiam sobre sua verdadeira essência? Para muitos, escalar o Everest se torna não apenas um teste de resistência, mas uma jornada espiritual, onde cada alpinista se depara com seus próprios medos e dúvidas. Qual é o preço desse desejo de alcançar as alturas? E o que realmente motiva o homem na busca pela altura? A cada ano, com a chegada da primavera e o derretimento da neve, novos grupos de pesquisadores se aventuram por esse caminho perigoso, tentando conquistar o ponto mais alto do nosso planeta. Mas qual é o verdadeiro preço dessa vitória? A cada olhar para esse lago encantador, percebemos que sua beleza e mistérios permanecem inexplicados, nos atraindo para novos descobrimentos e reflexões sobre quantos mistérios ainda guarda nosso planeta. A montanha Roraima, que se eleva a uma altura de 2.800 metros acima do nível do mar, é uma das formações geológicas mais enigmáticas e antigas da Terra. Com sua vertente plana, como se tivesse sido cortada por uma faca, ela parece ser uma criação da própria natureza, isolada do espaço ao seu redor. Cercada por nuvens e neblinas, a montanha atrai pesquisadores e aventureiros que buscam desvendar seus mistérios. Em sua superfície, encontram-se ecossistemas extraordinários, onde se podem encontrar diversos tipos únicos de plantas e animais que existem apenas ali. Esses organismos se adaptaram às condições rigorosas, criando um contraste estranho com a floresta tropical ao redor. Como um ecossistema tão isolado poderia ter surgido no topo de uma montanha que se ergue acima do restante do mundo? Geólogos afirmam que a Roraima se formou há mais de 300 milhões de anos, mas seu origem e desenvolvimento subsequente continuam a ser um enigma. As lendas locais sugerem que a montanha pode ser um local sagrado, guardando segredos antigos, inacessíveis ao homem moderno. O que realmente esconde essa majestosa montanha e quais conhecimentos antigos ela poderia revelar se pudesse falar? A cada passo por seus declives, sente-se como a história e o mistério se entrelaçam em uma dança eterna do tempo, deixando-nos em completo espanto. Alguns dizem que nestes lugares não estão apenas escondidos os maravilhosos fenômenos da natureza, mas também enigmas esperando para serem descobertos. Como a natureza conseguiu criar tamanha beleza em um só lugar? Tinski de Bemara é um lugar verdadeiramente fascinante, onde a natureza demonstrou suas habilidades incríveis. Formações rochosas agudas de calcário, que alcançam até 30 metros de altura, criam a ilusão de uma floresta de pedra, perdida no tempo. Essas estruturas rochosas únicas, resultantes de milhões de anos de erosão e ação da água, parecem tão misteriosas quanto as próprias lendas antigas que as cercam. Cada passo por esse labirinto de pedra traz novos descobrimentos,
Passagens estreitas e picos altos, cercados por vegetação densa, evocam pensamentos sobre civilizações antigas que poderiam ter se escondido aqui. Como um espaço tão misterioso pôde permanecer desconhecido por tanto tempo? Aqui, entre os picos rochosos agudos, arqueólogos encontram vestígios de antigos habitantes que possivelmente utilizavam essas formações naturais como santuários. Alguns pesquisadores sugerem que povos antigos poderiam ter deixado mensagens cifradas nessas construções de pedra, mas até hoje ninguém conseguiu decifrá-las. No entanto, nas ilhas de mistérios não param. Da floresta de pedra, podemos passar para outros artefatos misteriosos encontrados nessa esquina do mundo. Por exemplo, nas proximidades de Sinski de Bemará, foram descobertas estátuas enigmáticas que, segundo lendas locais, guardam o descanso dos mortos. Essas estátuas, esculpidas em pedra e representando pessoas e animais, levantam muitas perguntas. Quem as criou e com que propósito? O mundo sob o gelo atrai e assusta, deixando atrás de si muitas perguntas. Quais segredos guardam essas paredes de gelo? Por quanto tempo ainda essas cavernas existirão em sua forma maravilhosa? O cenário de Fingal, localizado na ilha de Skye, é um dos locais mais misteriosos e cativantes da Escócia. Suas colunas basálticas únicas, formadas por processos vulcânicos antigos, criam um labirinto enigmático onde cada som ressoa em um eco interminável. Essas colunas, perfeitamente ajustadas entre si, parecem ter sido criadas pelas mãos de antigos mestres, causando admiração e respeito. As propriedades acústicas da caverna são impressionantes. Aqui é possível ouvir um som que parece cobrir o ouvinte como uma onda, fazendo-o perder a noção de tempo e espaço. Esses sons cativantes inspiraram o compositor Felix Mendelssohn a criar a Ouverture Hebrides, onde ele buscava transmitir a atmosfera de grandeza e mistério desse lugar. Mas como a natureza poderia criar um espaço musical tão perfeito? Ao nos fazer essa pergunta, mergulhamos no mundo de antigas lendas e mitos, onde a caverna de Fingal aparece como um santuário de deuses e guardiões de antigas verdades. Alguns afirmam que essas paredes preservam os sussurros daqueles que, em tempos passados, buscavam respostas para questões importantes sobre a vida e a eternidade. Os segredos ocultos por trás dessas paredes frias continuam a atrair pesquisadores e aventureiros que desejam desvendar seus mistérios. Dentro da caverna, à luz de tochas, é possível ver reflexos esquisitos dançando nas paredes, criando a ilusão de movimento e vida. Esses momentos mágicos mergulham os visitantes em uma atmosfera onde a realidade se entrelaça com o mito, onde cada passo pode revelar uma nova descoberta. Como se as próprias rochas pudessem guardar segredos antigos que ainda não foram revelados pela humanidade. Esses grandiosos formados continuam a inspirar pesquisadores e viajantes que buscam desvendar seus mistérios. Pamukkale, na Turquia, é um lugar incrível, onde cachoeiras de terraços branquíssimos de travertino, formados por fontes termais, criam um cenário hipnotizante. A água, rica em cálcio,
Ao evaporar, deixa depósitos densos e brancos, e a encosta da montanha parece coberta por uma camada de neve, causando espanto em todos que aqui chegam. O nome Pamukkale significa castelo de algodão, que perfeitamente reflete sua beleza hipnotizante e textura. Desde tempos antigos, as pessoas vinham aqui para desfrutar de banhos terapêuticos nas fontes termais, acreditando nas propriedades curativas dos minerais. Esses terraços não apenas atraem turistas, mas também são objeto de estudos relacionados a civilizações antigas que deixaram suas marcas nessa região. Como esses formados naturais únicos se tornaram atraentes para tantas gerações? Qual era o verdadeiro poder dessas fontes aos olhos dos antigos? Não é de se admirar que Pamukkale continue sendo um mistério, guardando segredos que aguardam ser descobertos.